Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo 11, Vento. Briefing: Introdução, forças, circulação, informações meteorológicas, circulação geral e circulação secundária ou regional. Antes da gente iniciar o nosso capítulo, peço a todos que deixem o seu like, ativem o sininho, compartilhem o canal e se inscrevam. O vento é um movimento horizontal de ar provocado por uma diferença de pressão entre dois pontos. A primeira força que atua sobre o vento nós chamamos de força do gradiente de pressão. É aquela formada pela diferença de pressão entre dois pontos em uma mesma superfície. Então, se em dois locais diferentes houverem pressões iguais, poderá ocorrer vento calmo ou até mesmo sem vento. Aonde houver pressões ligeiramente diferentes, terá vento moderado. E aonde ocorrer pressões muito diferentes entre esses dois locais, teremos vento forte. O traçado das isóbaras é feito de 2 em 2 HPA em números pares. E o vento que sopra regido somente pela força de gradiente de pressão é denominado vento barostrófico. Então veja, se em um determinado local, um ponto A, em relação ao ponto B, e entre essa distância tivermos uma diferença de pressão muito significativa, consequentemente ocorrerá uma velocidade de vento maior. E sempre a direção será da alta pressão em direção à baixa pressão, pois o sistema quer sempre buscar o equilíbrio dessas pressões. Então, se um determinado ponto A até o ponto B tivermos uma diferença de 10 HPA entre essas distâncias, teremos uma velocidade x. Se nessa mesma distância tiver uma diferença de 20 HPA entre eles, a velocidade será diferente, será y. Ou, se houver uma diferença entre essas distâncias, uma pressão menor, que seja, por exemplo, de 5 HPA de diferença, essa velocidade será menor que todas as outras. Será, por exemplo, um número z. Uma outra força que atua sobre o vento é a força de Coriolis ou Coriolis. É a força desviadora do vento devido ao movimento de rotação da Terra. Ou seja, o movimento da Terra ela será do sentido oeste para leste, da esquerda para a direita. Porém, com esse efeito de Coriolis, ele vai fazer com que o vento flua na direção contrária. Então, no hemisfério sul, a circulação desse vento vai para a esquerda, no sentido oeste, e no hemisfério norte, essa força desviadora joga para a direita, indo para o sentido oeste, que é o contrário do movimento rotacional da Terra. É um tipo de força que surge decorrente a grandes extensões que ela percorre no globo terrestre. A velocidade linear do vento sobre a superfície decresce com o aumento da latitude. Com isso, como sabemos que a Terra gira no sentido leste, a força desvia o vento para o sentido oeste. A força de Coriolis é proporcional ao seno da latitude, sendo igual a zero no Equador e máxima nos polos. O vento que flui, regido pelas forças de gradiente de pressão e Coriolis, é denominado vento geostrófico. Temos também a força centrífuga. Quando se considera o vento fluindo ao longo das isoípsas de um sistema de altas pressões ou baixas pressões, linhas circulares há que considerar nesse efeito centrífugo. Os ventos que fluem equilibrados pelas forças do gradiente de pressão, Coriolis e centrífuga são denominados ventos gradientes. Nas latitudes equatoriais e tropicais, em que o efeito de Coriolis é bastante desprezível, porque ele é o seno
do ângulo, os ventos são equilibrados pelas forças do gradiente de pressão e centrífuga. São os ventos ciclostróficos. E as isoípsas são linhas de mesma altitude e pressão. Força de atrito. O vento que flui próximo à superfície da Terra sofre influência direta desta superfície, modificando tanto a direção como a velocidade. Então, importante, nível gradiente. Então, é considerado o nível gradiente da superfície até 600 metros. Temos, dentro do nível gradiente, a camada de fricção. A atmosfera livre corresponde acima do nível gradiente, correspondendo e a força agindo como vento geostrófico. Camada limite, superfície até 100 metros, agindo o vento de superfície, e a camada de transição, que vai estar entre 100 e 600 metros, atua o vento barostrófico. Em função das forças que atuam sobre os ventos, os centros de pressão alta e baixa adquirem características próprias em cada hemisfério. Então, as características do vento de alta pressão e de baixa pressão no hemisfério sul estão destacadas na tela. Então, alta pressão, que pode ser também reconhecida pela sigla H, que vem de high, ou A, alta. Então, a alta pressão ela será divergente, anticiclone, anti-horária, nose, que é seguindo o ponto cardial no sentido anti-horário, então norte, oeste, sul, leste, afundamento, bom tempo, vento fraco e estável. Então, a gente observando essa condição, veja que a última palavra ela diz estabilidade. Então, as nuvens que estão associadas à alta pressão são nuvens estratiformes. Então, todos aqueles gêneros que a gente verificou no capítulo anterior, todos eles que acompanham estratiformes ou estratos em seu nome, é considerado um sistema estável de alta pressão. Agora, baixa pressão, representada pela letra L, que vem de low, ou B, baixa, ela será convergente, ciclone, horária, então sentido norte, leste, sul, oeste, elevação, mau tempo, vento forte e instável. Então, se a gente associar as nuvens com esta baixa pressão, veja que essa palavra instável ela está associada a cumuliformes, que são as nuvens que surgem decorrente da corrente vertical, pela convecção do ar. Então, todas as nuvens, lá no capítulo anterior que verificamos, que estão atreladas à palavra cumuliforme ou cúmulos, vão estar associadas a baixa pressão. No hemisfério norte, vai ocorrer a mesma característica. A única diferença é que na alta pressão ela será horária e sentido neso, e a baixa pressão será no sentido anti-horário nose. Então, no hemisfério sul, o anticiclone no hemisfério sul será anti-horário. No hemisfério norte será horário. A baixa pressão no hemisfério sul, um ciclone, será horário. No hemisfério norte será anti-horário. E todas as características serão idênticas. Informações meteorológicas. A observação completa do vento nos códigos METAR, SPECE e TAF compõe-se dos seguintes elementos. Direção. É definida como a direção de onde sopra o vento, ou de onde vem esse vento. É expressa em 10 graus em relação ao norte verdadeiro. Velocidade. É a distância horizontal percorrida por uma partícula de ar durante a unidade de tempo, expressa em nó. Rajada
é o pico máximo da velocidade, informada quando a velocidade máxima ultrapassar a velocidade média em 10 nós ou mais. Esta velocidade será indicada logo após a velocidade média, precedida da letra Golf, que em inglês, gust, rajada. Então, no exemplo abaixo, nós temos direção 0,90 graus. Então, sempre os 3 primeiros algarismos correspondem ao norte verdadeiro, 0,90 graus. E os 2 últimos algarismos correspondem à velocidade. Neste caso, 8 nós. Ao lado, nós temos os 3 primeiros algarismos, direção 220 graus, em relação ao norte verdadeiro. Os 2 algarismos, velocidade 12 nós. E depois vem uma outra velocidade precedida da letra Golf, que é rajada, indicando a velocidade, 25 nós. Vento calmo é assim considerado quando a velocidade estiver abaixo de 1 nó e codificado através do grupo 000, que são os 3 primeiros algarismos correspondentes à direção, e os 2 últimos à velocidade. Como essa velocidade ela está abaixo de 1 nó, então não será necessário indicar a direção, porque esta velocidade, em relação à meteorologia, ela não vai trazer uma instabilidade atmosférica ou perigo para a segurança de voo. Então não será necessário inserir a direção desse vento, mesmo que ele tenha indicação de 1 nó. Tudo bem? Até porque a gente pode verificar que ele vai vir codificado dessa maneira com velocidade abaixo de 1 nó. Então, se tiver uma indicação 0,9, 0,8, 7, 6 e assim por diante, vai vir 00 da mesma forma. Vento variando. Quando a variação da direção do vento for de 60 graus ou mais, podendo ser codificada de duas maneiras. Direções extremas. Variação de 60 graus ou mais, porém menor que 180 graus e velocidade igual ou superior a 3 nós. Então, no momento em que o meteorologista vai fazer a verificação da direção e velocidade do vento, ele verificou que houve uma variação maior que 60 graus, só que não ultrapassa os 180. E a velocidade é igual ou superior a 3 nós. Então, nesse caso, ele precisa codificar a variação dessa direção. Então, abaixo nós temos direção predominante 310 graus com 10 nós e variando entre 280 graus e 350 graus. Pode vir codificada como VRB. Então, variação de 60 graus ou mais, porém menor que 180 graus e velocidade inferior de 3 nós. Então, é o mesmo cenário acima, só que a velocidade agora é menor que 3 nós. Então, no momento em que for verificado lá no instrumento que houve essa variação, só que a velocidade é abaixo de 3 nós, vai vir codificado VRB 02 nós ou 01 nó. E por último, variação maior que 180 graus, independente da velocidade. Então, veja, se no momento em que for verificado lá no instrumento que está variando mais que 180 graus, não tem como definir qual é a direção predominante desse vento, porque ele está variando muito mais que 180 graus. Então, o mais importante é colocar a velocidade. E aí sim, caberá a você, piloto, a definir se é interessante ou não pousar a sua aeronave neste comportamento atmosférico. Carta Wind Temperature. O vento representado nestas cartas é o vento geostrófico. As cartas são elaboradas para os seguintes níveis de voo. Então temos o nível 050, que é o primeiro nível, e ele vai até o nível 630. Direção é representada por hastes de seta na direção da qual o vento está soprando, ou seja, de onde está vindo esse vento. Velocidade é representada por rebarbas e flâmulas cheias. E temperatura
em graus Celsius é plotada do sinal mais quando positiva e sem o sinal quando negativa, referindo-se ao nível de voo da respectiva carta e ao ponto geográfico no qual está plotado. Então, verificando aqui na imagem ao lado, utilizando aqui o cursor, vejam, vamos pegar este exemplo aqui de velocidade, direção e velocidade do vento. Então veja, ao lado, o número representa a temperatura e ele está com um sinal positivo ao lado. Então, esta informação corresponde a uma temperatura de 3 graus Celsius. Se nós verificarmos ao lado, nós temos uma temperatura de 4 graus Celsius positivo. Mais abaixo, veja que agora não tem sinal positivo. Então, esta temperatura é 8 graus Celsius negativo. Ao lado temos 7 graus Celsius negativo. E assim por diante. Agora, nós temos aqui a representação da haste. Veja, a carta Wind Temperature, assim como a SIGWX, ela sempre vai ser posicionada ou plotada em direção ao norte verdadeiro, ou seja, em direção ao polo geográfico. Então, nesse caso, a gente pode deduzir o seguinte: o que está acima é norte, abaixo é sul, à direita é leste e à esquerda oeste. Como a gente já sabe que esta haste representa de onde está vindo o vento, e eu sabendo a posição dos pontos cardeais, eu posso pegar este exemplo aqui e dizer que este vento está tendo uma direção, ou seja, vindo de oeste. Então veja que a indicação aqui, a ponta aqui da rebarba, perdão, a ponta aqui da haste indica de onde está vindo esse vento. Se nós verificarmos outro exemplo, veja que esta haste ela está indicando para baixo. Então nós temos sul e oeste. Então ou ele pode estar vindo de sul ou vindo com o ângulo de sudoeste, com 7 graus Celsius negativos. E assim por diante. Agora, a velocidade ela vai ser indicada na ponta dessa direção. Então, neste exemplo, o vento está vindo de oeste com velocidade de 10 nós. Veja que aqui agora a gente tem uma rebarba completa e uma rebarba pela metade. Então, aqui representa 10 nós e 5 nós, totalizando 15 nós. Aqui nós temos 3 completas, então 10, 20, 30. Aqui nós temos 4, com uma menor. Então 10, 20, 30, 40 e 5. E assim por diante. Se vir com esta informação, que é uma flâmula, a velocidade será de 50 nós. Então veja, uma rebarba pela metade, 5 nós. Se não vir nada, não tem como vir direção, então é vento calmo. Aqui nós temos 2 rebarbas completas, representando 10 nós cada uma, 20 nós. E veja que ele está dando aqui a direção. Então aqui de sudoeste, aqui é noroeste, aqui é de norte, com 50 nós. Aqui vem de oeste, 105 nós. Então temos 50, com mais 50 e 5 aqui. Aqui está vindo de leste, com 35 nós. Circulação geral. As regiões equatoriais recebem mais energia solar que as regiões polares. Este maior aquecimento no Equador provoca uma região de baixa pressão, criando um fluxo de ar na superfície dos polos para o Equador e em altitude do Equador para os polos. Então veja, assim como a gente verificou em relação aos hemisférios norte e sul, onde nós temos verão e inverno, o lado do hemisfério que está recebendo mais energia é onde vai ter, consequentemente, uma temperatura maior, influenciando inversamente proporcional na pressão. Nos polos, aonde as temperaturas já são negativas, mais baixas, e a luz solar não é tão intensa como é sobre as latitudes temperadas e equatorial, nós teremos pressões maiores. Então, temperatura mais baixa e inversamente proporcional à pressão que vai aumentar. Com isso, gera um fluxo, assim como a gente viu nos ventos
barostrófico, que é a alta pressão indo em direção à baixa pressão. Então, o primeiro vento que vai circular inferior, ele sai dos polos e vai em direção à linha do Equador. No momento em que ele vai chegando na linha do Equador, ele vai encontrando temperaturas maiores e, consequentemente, ele vai ficando mais leve e vai subindo cada vez mais para altitudes maiores, ocorrendo o que a gente já viu lá na troposfera, o gradiente térmico positivo, perdendo temperatura novamente. E aí o processo ocorre no sentido inverso. Nas altas altitudes, ele vai encontrando temperaturas menores em relação ao polo. E o que ele vai fazer? Ele vai retornar, fazendo a alta pressão que está lá em cima retornar para os polos, tendo essa circulação constantemente, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. A circulação geral na atmosfera apresenta 3 aspectos. Então nós temos a primeira, zona de convergência intertropical, ITCZ ou ZCIT, circulação inferior e circulação superior. Zona de convergência intertropical, ITCZ, também conhecida como FIT, frente intertropical. É uma zona de convergência em baixos níveis, divergência em altos níveis. Então veja, convergência em baixos níveis corresponde a alta pressão e divergente corresponde a baixa pressão e instabilidade. Então ele vem com alta pressão nas altitudes menores, vai se aquecendo em direção à linha do Equador, ficando divergente e se elevando cada vez mais, na região de fronteira entre o hemisfério norte e sul. Assemelha-se a um cinturão com atividades convectivas onde se espalham nuvens CB. Então, lá também no capítulo que nós verificamos de nuvens e nevoeiros, o CB ele é cumuliforme e está associado à instabilidade atmosférica e é justamente onde ocorre esse cinturão onde tem a zona de convergência intertropical. Na escala planetária, atua no sentido de transferir calor e umidade dos níveis inferiores da atmosfera das regiões tropicais para os níveis superiores da troposfera e para as médias e altas latitudes. Então, da mesma forma que esse ar que sai dos polos e vai em direção à linha do Equador, ele vai encontrando, além da superfície terrestre, a superfície marítima. E ele vai se aquecendo cada vez mais, levando essa umidade para a linha do Equador. E como nós temos as associações do que ocorre com temperatura e pressão e instabilidade, ele vai se elevar. Umidade com núcleos higroscópicos, surgem as nuvens associadas a essa instabilidade, que são os cúmulos e cumulonimbus, gerando instabilidade atmosférica. A ITCZ oscila latitudinalmente entre 15 graus norte e 12 graus sul, mantendo uma posição média de 6 graus norte, posicionando-se sempre no hemisfério que estiver no verão, devido às pressões mais elevadas do hemisfério oposto. Então, no hemisfério que corresponde ao inverno, onde tem uma pressão maior, ele cria um bloqueio nessa ITCZ, fazendo com que a ITCZ seja empurrada para a região mais quente, que é o verão. Mas veja que a posição média da ITCZ ela fica no hemisfério norte. E por que ela fica no hemisfério norte? Justamente porque a gente olhando para a imagem ao lado, veja que a superfície terrestre ela tem uma quantidade maior no hemisfério norte em relação ao hemisfério sul. E verificando em relação ao calor específico, a gente pode perceber o seguinte, que a superfície terrestre ela tem um calor específico menor que a superfície marítima. Então, mesmo em regiões de inverno, possa ser que... Não, 1, 2, 3. Então, a gente pode dizer o seguinte, como tem mais superfície terrestre no hemisfério norte em relação ao sul, consequentemente a ITCZ, que está atrelada à instabilidade atmosférica, a CB,
ela vai ter uma atividade muito mais expressiva no hemisfério norte em relação ao hemisfério sul. Porém, ocorrendo o verão no hemisfério sul, ela vai ter esse movimento indo cada vez mais para o hemisfério sul, até 12 graus sul. Além do que ele já está na posição média, ele pode ainda ir para 15 graus norte quando for verão no hemisfério norte. Circulação inferior até 20 mil pés. No paralelo 30 graus de cada hemisfério, existem centros de altas pressões estacionários, denominados cinturões de anticiclones. As altas pressões desses paralelos fazem com que o vento flua na direção das baixas pressões do Equador, que está mais quente, criando um fluxo de ar constante, denominado ventos alísios, predominando de sudeste no hemisfério sul e nordeste no hemisfério norte. Veja que ocorre uma similaridade entre o hemisfério sul e o hemisfério norte. Nós temos no hemisfério sul um movimento predominante de sudeste e no hemisfério norte, nordeste. Então, ambos os hemisférios sempre vão, ou, na verdade, o vento, sempre vai acompanhar o movimento rotacional da Terra, que é de oeste para leste. Só que o que vai agora definir um ser diferente do outro é justamente a localização. Então, no hemisfério sul, predomina de sudeste, porque é justamente o ponto colateral, sul com leste. E no hemisfério norte, nordeste, ponto cardial norte com leste, formando um colateral nordeste. Circulação superior, acima de 20 mil pés. A distribuição dos ventos nos níveis superiores tem origem nas latitudes equatoriais e tropicais, no retorno dos ventos da circulação inferior para os polos. Os ventos da circulação superior apresentam direção predominante de oeste, devido à força de Coriolis. Agora, o retorno dessa circulação, ela vai seguir o efeito de Coriolis. Então, ao invés de eles fazer o movimento em direção a leste, ele vai seguir o efeito de Coriolis indo para oeste, o sentido contrário do movimento rotacional. Correntes de jato. Área de ventos fortes concentrados em uma faixa relativamente estreita na troposfera superior em latitudes médias e regiões subtropicais dos hemisférios sul e norte. Flui de oeste para leste. São causadas por variações na temperatura do ar quando o ar polar frio, que se move para o Equador, encontra o ar equatorial quente, que está se movendo para os polos. Características físicas: 2 em cada hemisfério. Largura de 400 km, podendo chegar até 500 km, e espessura ou profundidade atingindo até 7 km em certas condições. Velocidade mínima de 50 nós, sendo mais intensa no outono e inverno sobre os continentes. E na carta SIG-WX-PROG é representada somente com velocidade a partir de 80 nós. Direção de oeste. Aparece na quebra da tropopausa. As nuvens associadas são cirros uncinos, indicando em seus tufos para onde sopra o vento. E turbulência associada ao CAT, que é a Clear Air Turbulence. Então, quando se verifica numa carta SIG-WX-PROG, que a gente já viu que a carta é produzida em previsão de tempo, quando se há uma previsão do surgimento de uma corrente de jato, se ela estiver associada à umidade, poderá surgir nuvens cirros. Caso ela não tenha associação com a umidade, ela pode ser chamada de turbulência de céu claro. Então, na carta SIG-WX-PROG, a simbologia que representa a corrente de jato é essa que está ao lado. Então, ela tem uma direção, então pode perceber que ela vem de oeste e vai para leste, então a seta indica este sentido. E verifica também que nós temos níveis aonde encontra
esta corrente de jato com as velocidades. Então aqui, por exemplo, nesse primeiro trecho, nível 420. Então se encontra a 42 mil pés de altitude e pressão. E as velocidades. Então, a mesma simbologia da velocidade que a gente verificou lá na carta Wind Temperature, a gente usa para cá também. Então, flâmulas correspondem a 50 nós. E uma rebarba completa, 10 nós. Metade da rebarba, 5 nós. Então, nesse caso, nós temos 100, 10, 20, 30, 40. Então, 140 nós. Neste outro nível, 390, nós temos novamente 50 com 50, 100, 10, 15. 115 nós. Contra-alísios. Constituem-se no retorno dos alísios, recurvando para os polos inicialmente de noroeste no hemisfério sul e sudoeste no hemisfério norte. Então veja agora que o sentido é o oposto ao alísios. Por isso que nós chamamos contra-alísios. E ele vai seguir o movimento contrário ao que nós já sabemos que é de oeste para leste. Então, se nos alísios acompanha o movimento rotacional, o contra-alísios não acompanhará o movimento rotacional, porque ele é contra o movimento do alísio, que já está chegando na circulação inferior. Nesse caso, noroeste no hemisfério sul e sudoeste no hemisfério norte. Jatos de este ocorrem acima de 40 mil pés sobre as latitudes equatoriais e tropicais de cada hemisfério e se propagam até 20 graus, sendo mais intensos no verão, atingindo velocidades entre 50 e 60 nós. Ventos Krakatoa predominam de este, acima da tropopausa e acima da corrente de berço, com velocidades que às vezes ultrapassam as 100 nós. Vórtices polares. As circulações superiores dos dois hemisférios, a partir das latitudes tropicais, começam a se definir acompanhando a rotação da Terra, em espirais de oeste para leste, até os respectivos polos. Este movimento do ar, retornando para os polos por efeito do arrasto proveniente da rotação da Terra, vai espiralando em torno dos hemisférios, indo terminar sob forma de vórtices muito velozes. Circulação secundária ou circulação regional. Constitui certas perturbações de menor amplitude dentro da circulação geral, em certas regiões do globo terrestre. Estes fluxos secundários tanto podem ser perturbações atmosféricas, como podem também ser fluxos secundários ocorrendo localmente por efeitos orográficos ou puramente geográficos, tais como brisa, podendo ser marítima e terrestre, ventos de vale e montanha, ventos anabáticos e catabáticos, monções de verão e inverno e efeito Forre. Brisas são circulações locais que ocorrem sobre regiões litorâneas, em consequência da diferença de aquecimento entre a terra e a água. Então aqui a gente vai ter que entender ou relembrar o que nós vimos sobre calor específico. Então a areia tem um calor específico menor que a água. Então durante o dia, a areia ela vai absorver mais calor em relação ao mar. Consequentemente, essa absorção de calor, aumentando a temperatura ambiente, vai fazer com que a pressão diminua em relação ao mar. Então, vai gerar o quê? Uma diferença de pressão entre o mar, que está alta, em relação à praia ou areia, que está menor. Então, o fluxo vai vir do mar em direção à superfície terrestre, surgindo essa brisa marítima. Então, essa brisa marítima é justamente aquela brisa com umidade relativa elevada. Então, temos do mar para a terra, afeta até 100 km para dentro do continente, velocidade média de 10 nós e mais intensa no verão e à tarde.
Terrestre, agora o processo é inverso. Então, durante a noite, como a areia ela tem um calor específico menor em relação à água, ela, na mesma proporção que ela absorveu o calor, ela vai dissipar. Consequentemente, o mar, por ter um calor específico maior, ele vai demorar muito mais para resfriar, gerando uma diferença de pressão. Então, no mar, durante a noite está mais quente, pressão menor, em relação à superfície terrestre, a qual a temperatura diminuiu e pressão aumentou. E nesse caso, ele vai surgir da terra indo em direção para o mar, levando o ar mais seco para o mar. Afeta até 100 km para dentro do mar, mais intensa no inverno, de madrugada e céu claro. Ventos de vale e montanha. Então, de vale. Na imagem, veja, a encosta ela vai ser aquecida em relação ao ponto mais baixo. Isso vai fazer com que gere uma diferença de pressão do que está tendo lá na encosta, que é mais quente, e esse aquecimento vai ocorrendo através da condução do ar. Então, o Sol, através da radiação, aquece a superfície, e essa superfície, em atrito com o vento, gera uma condução, aumentando mais ainda essa temperatura e, consequentemente, a alta pressão que está mais centralizada, ela vai em direção, subindo durante o dia, o vale. Então, vento de vale só vai ocorrer durante o dia. Aquecimento por condução. Sobe por aquecimento e desce por resfriamento. Então, no momento em que esse ar chega no topo do vale, ocorrendo uma diminuição dessa temperatura, ele vai retornando para o ponto mais baixo e ocorrendo esse fluxo contínuo. De montanha, desce durante a noite, resfriamento por condução, desce por resfriamento e sobe por aquecimento. Então, nesse caso, como há uma diminuição de temperatura na encosta e o aumento de temperatura na parte mais baixa, gera essa diferença de pressão, fazendo com que, durante a noite, esse vento desça indo em direção ao ponto mais baixo para que ocorra novamente o aquecimento e aí ele vai novamente subir, gerando esse ciclo constante. E vai ocorrer somente à noite. Vento anabático e catabático. Anabático, sobe durante o dia, encosta alongada, radiação solar e aquece por contato. O catabático desce durante a noite, radiação terrestre e resfria por contato. Monções são circulações termais que ocorrem em determinadas regiões do globo provocadas pela diferença de temperatura entre o mar e o continente. São idênticas às brisas, só que em larga escala. Monções de verão. Do mar para a terra. Continente mais quente em relação ao mar. Baixa pressão no continente e alta pressão no mar. Então, na imagem ao lado, veja que, por se tratar de uma larga escala, o vento vai levar para o continente um ar mais úmido e instável, porque essa umidade vai gerar uma instabilidade atmosférica, fazendo com que os monções de verão sejam muito mais expressivos, muito mais violentos em relação aos monções de inverno. Que no inverno o processo será o contrário, da terra para o mar, oceano mais quente em relação ao continente, alta pressão no continente e baixa pressão no mar. Nesse caso, vai ser muito menos expressivo, pois o ar que está indo em direção para o mar é muito mais seco, não ocasionando instabilidade atmosférica sobre o mar. E efeito Foehn: ventos que sopram perpendicularmente a uma montanha são forçados a subir mecanicamente ao longo da encosta, barlavento. Descem do outro lado, sotavento, e vão se aquecendo, constituindo em ventos quentes e secos.
Debriefing. Gradiente de pressão é a força que dá origem ao vento. Flui da alta pressão para a baixa pressão. E quanto maior a diferença e quanto mais próximas as isobras, maior a velocidade do vento. Coriolis. No hemisfério sul, desvio para a esquerda, e hemisfério norte, desvio para a direita. Camada de atrito até 600 metros e vento de superfície até 100 metros. Descrição do vento. Direção norte verdadeiro, de onde vem, velocidade em nó e rajada acima da média em 10 nós. E essa velocidade vai precedir a letra Golf, gust, rajada. Circulação geral superior, acima de 20 mil pés, predomina de oeste, corrente de jato. Inferior, até 20 mil pés, alísios, hemisfério norte, nordeste, hemisfério sul, sudeste. ITCZ, entre 15 graus norte e 12 graus sul, sempre no verão. Circulação secundária, brisa marítima, do mar para a terra durante o dia, e brisa terrestre, da terra para o mar durante a noite. Vento de vale sobe durante o dia, de montanha desce durante a noite. Anabático sobe durante o dia, catabático desce durante a noite. Monções de verão, do mar para a terra, mais intensas. De inverno, da terra para o mar. E forrem, ar quente e seco que desce a sotavento das montanhas. Com isso, finalizamos o nosso 11º capítulo. Até a próxima!